difícil de ser esquecida pelos brasileiros. Luanda, capital de Angola. É deste país, que foi colônia de Portugal, assim como o Brasil, nosso ponto de partida. Estamos atrás de pistas que nos levem à verdadeira história da escravidão. Uma casa no alto de um morro. O Morro da Cruz. Uma capela que definia o destino de milhões de pessoas. Nós estamos à beira-mar, vamos conhecer agora o Museu Nacional da Escravatura. Ele foi construído numa casa-capela no século XVIII por um militar português. Qual era o objetivo dessa casa-capela? Era a evangelização dos escravos. E ao lado aqui ficavam alguns barracões onde ficavam os escravos acomodados, até 300 escravos de uma vez. A Angola produzia escravos na época. Absolutamente. Era um grande negócio. Era produtor de escravos. De escravos. Era quase a única matéria-prima que produzia Angola. Além de historiador, Simão Suindola é representante da Unesco no país. Ele nos explica que esta grande área abrigava depósitos de seres humanos. Nem as crianças escapavam. Um terço de escravos eram crianças, porque as crianças tinham menos tristeza. As ordens partiam de Portugal e tinham a autorização do Vaticano. Era um trabalho estratégico. Estratégico. A igreja tinha o interesse na evangelização e a administração tinha interesse nas minas, no crescimento econômico, na ocupação econômica. O museu guarda as armas usadas para ferir e levar medo aos escravos. Isso aqui é um peso com argola e vocês podem ter certeza que é muito pesado. 30 quilos ou mais? Eu acho que mais, hein? Porque está muito pesado. E o que acontece? E não dá para fugir. Colocavam as correntes aqui e a corrente no calcanhar, aqui na perna do escravo e preso a esse peso, para ele não fugir. E quando ele tinha que se deslocar, andar de um lugar para outro, o que ele tinha que fazer? Pegar esse peso, levantar a ombro para poder caminhar, para evitar fugas. Meu Deus do céu! Para evitar ir para os quilômetros. Que sofrimento! Ninguém era poupado. Um chicote de couro e pau, usado pelo capataz para reprimir o escravo. Isso aqui é um outro tipo de corrente. Ela era presa ao calcanhar, aqui está a corrente, e em volta do pescoço uma espécie de colar aqui também. São colares, colares. De ferro. Temos as mulheres são ser marcadas com ferros, com os símbolos dos mestres. A gente observa mulheres, algumas delas levando a criança, um bebê preso ao corpo. Eles tiveram sorte, porque há traficantes que não gostavam de crianças. Não gostavam. E o que acontecia com as crianças? Eram mortas?
Os escravos eram presos nas matas. Negros capturavam negros. Era a lei da sobrevivência. Hoje, os pesquisadores já não têm mais dúvidas. Líderes do Vaticano apoiaram abertamente a escravidão. Antes mesmo da descoberta do Brasil, o Papa Nicolau V escreve ao rei de Portugal: concedemos, com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar, e reduzir suas pessoas à perpétua escravidão. Nas bulas, papai, já dizia isso, você sabe? Ele dizia que era bom ir buscar a pessoa mais resistente. Mais resistente. Efetivamente, vimos que os africanos resistiram, sobreviveram. No Museu da Escravatura, uma capela chama a atenção. É a parte da conversão. Neste local, a casa tinha uma capela e os negros, os escravos, eram trazidos para cá para a conversão. A conversão para o Temos cristianismo. a pia batismal. A pia batismal está aqui. Tem aqui também a cruz, uma pia. e a imagem de Cristo. Ou seja, os negros viviam entre a cruz e a chibata. Estas imagens são raras. Foram gravadas há mais de 100 anos no Mosteiro da Bélgica e mostram a forte influência que padres exerciam sobre os negros. Apesar da falta de som, é possível perceber crianças sendo catequizadas. Os pequenos entoam cânticos religiosos. Negros, já acostumados com a nova vida, aqui aparecem vestidos de batina. Já as crianças, tratadas com menos rigor, podem ficar nuas. E agora, aparecem correndo no pátio. Existem poucos registros desta época. Nestas fotos antigas, negros são amarrados pelo pescoço como se fossem animais. Aqui, reis aparecem ainda em suas tribos, ao lado das famílias. Os que têm coragem de lutar acabam mortos. São capturados como bichos, subjugados. E resta apenas executar o trabalho pesado a que são submetidos. Abrem estradas no meio da mata e constroem estradas de ferro. O Vaticano criou um discurso para legitimar a escravidão. Classificou os negros como pecadores. Por isso, deveriam sofrer para buscar a redenção. A mão de obra negra foi utilizada, né, para todo tipo de trabalho, né? A igreja, portanto, se beneficiava disso também, né? A manutenção das suas terras, a manutenção das suas estruturas de poder. Quantos negros africanos, não só de Angola, mas do Congo, de Benin e de outros países africanos, se tornaram escravos nesse período? Eu penso que houve... As pessoas falam entre 30 e 40 milhões de africanos que chegaram vivos. Deus te bendice. Deus os perdona e os ama a todos. Ala, que Deus os perdona. O encaminhamento era difícil. As condições de concentração, os porões nos navios, os suicídios, mutilações, é uma perda. Quase a pessoa que diz que são 100 milhões de africanos que foram atingidos. Uma metade chegou viva no outro lado do Atlântico, a outra metade não sobreviveu. Os escravos eram amontoados dentro dos navios negreiros. Se o navio levasse 300 angolanos, pelo menos 50 morriam no caminho. Aqui temos uma das cenas, né, mais dramático, né, da escravatura. É o despejo no mar.
Depois do batismo, que simbolicamente eliminava os pecados dos escravos negros, eles eram trazidos para a parte externa, eram encaminhados por aqui, levados até o mar, em pequenos barcos eram transportados até o alto mar, onde ficavam os navios negreiros. Era assim que acontecia, os pecados ficavam aqui. Absolutamente. E era homens novos, né? Homens novos. Para novo mundo. Para um novo mundo. A última vez que eles pisaram em terra africana e avançaram pelo mar para ir para o Brasil. Muitos, pela última vez, pisaram em terra firme aqui. Onde numa viagem sem regresso. Esse era o momento em que eles deixavam o continente de encontro ao Atlântico. Imaginem o pavor, o medo, o sofrimento. Os navios portugueses saíam daqui direto para o Brasil. Uma viagem que podia durar mais de 40 dias. Eles desembarcavam nos portos brasileiros, que eram submetidos a duras jornadas de trabalho com quase nenhuma água ou comida. Confrontados, os padres da época citavam Santo Agostinho. Quem é vencido por outro, fica escravo de quem o venceu. Uma dessas explicações era que a escravidão era fruto do pecado, né? Então, o pecado de alguns homens, né, legitimava o fato deles serem escravos.